Áfia, viva o melhor da medicina. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, diretamente de Salvador, Bahia. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tá se não for o top 1, é o top 2 de temas que vocês me pedem aqui. E, obviamente, para eu poder falar sobre um assunto tão importante, tão sério, eu trouxe uma convidada à altura, né? Para que a gente possa esclarecer e trazer, assim, tudo que há de mais atual, tudo que há de mais completo. Vamos aí em todas as camadas, vamos falar sobre alimentação, sobre tratamento medicamentoso, vamos falar sobre tratamento comportamental, atividade física, cabeça, mente, espiritual. O que der, a gente vai entrar, certo? Antes de mais nada, eu queria agradecer a você que está aqui, né, pela sua audiência, para você que é inscrito no canal, para você também que não é inscrito ainda no canal, mas eu sei que você vai se inscrever agora com esse conteúdo. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o canal é entregue, né, pelo algoritmo. Mais pessoas têm acesso a esse conteúdo de forma gratuita. Né? Isso é muito importante a gente ressaltar. Então, o que a gente essa aula que vocês vão assistir hoje aqui, essa entrevista, a aula, que não é cara de aula, não vai ser nada chato, vamos contar causos, histórias e vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, que é uma doença, né, a diabetes. E esse é um problema muito atual e só vem crescendo. E vamos entender o porquê de tanta gente ficando diabética ou pré-diabética. O que é isso? Quais são as idades? Quais são as pessoas que são mais vulneráveis a isso? Tenho diabetes e agora já era, acabou minha vida. O que eu vou fazer? Então vamos tratar sobre esse assunto. Então compartilhe com quem você ama, com quem você gosta. Eu tenho certeza que você, eu, todos nós aqui nessa sala que está sendo gravada aqui hoje, temos algum parente ou algum conhecido, algum amigo que tem diabetes ou que tem pré-diabetes. Então, vamos compartilhar para que a gente ajude essas pessoas, porque o conhecimento, a informação é o principal remédio para isso, certo? Então, conhecimento é poder, a gente precisa entender, conhecer, para depois também escolher, né? O que você faz com esse conhecimento? Você vai querer realmente mudar, né? Você vai querer continuar na mesma? Enfim, aí já é com você. Nosso papel aqui, como profissionais, é esclarecer, né? Trazer à tona todo esse conhecimento. Queria agradecer também aos patrocinadores, primeiramente a Vero Brodo, aos caldos Vero Brodo, caldo de ossos, que está fazendo o maior sucesso aí no Brasil, graças a Deus. A gente já está nos principais mercados do Brasil. Temos também a nossa plataforma online, onde você pode comprar os caldos de ossos 100% naturais, riquíssimos em colágeno, proteína, não tem açúcar, não tem conservante, pouquíssimo carboidrato, inclusive é um alimento que a gente pode, muito indicado para essas pessoas que a gente vai falar aqui hoje, que são as pessoas diabéticas, que precisam, enfim, fazer algum nível de restrição, de redução de açúcar, de carboidrato. A gente vai explicar o que é carboidrato, não se preocupe. Queria também agradecer a Muri, que é a marca de roupas que me veste. Para cada peça de roupa que a gente vende, uma árvore é plantada. Então, conheçam as coleções, todas inspiradas na natureza, e venha plantar com a gente. Queria também agradecer a Fruct. A Fruct é uma empresa baiana de alimentos funcionais e liofilizados. Estamos com a bananinha aí, que também já está na Nutrimaster, aqui em Salvador. Temos também nossa plataforma online, sem açúcar, sem óleo, sem nenhum conservante. Snackzinho aí para você tomar um cafezinho, para você dar para seus filhos. Estamos ampliando aí, vamos em breve trazer novidades, mas sempre nessa pegada, sem açúcar, sem aditivo químico, sem, né, o que for o mais saudável possível. Queria agradecer ao BaiaCast, aqui, estúdio, Matheus, Billy, que está aqui, pela gravação. E chega de conversa fiada, eu vou apresentar agora a minha querida amiga, uma mulher retada, uma baiana, médica, nutróloga.
Ela é uma mulher virada na zorra, é surfista, pedala, um atleta, né? Sempre foi, não é de agora. Quando eu conheci ela já esteve aqui também, quando eu conheci ela, sei lá, 20, 30 anos atrás, eu sempre vi ela nadando, correndo, rapaz, mulher invocada. Tive alguns amigos que foram pacientes dela, ela é minha médica também, da minha família, e trouxe ela aqui porque esse assunto a gente conversa muito, em particular, eu vejo ela também trazendo muito conteúdo na internet. A mulher entra na cozinha e fala, e está no consultório, e dá palestra, e faz, e acontece. Sandra Gordilho está aqui comigo. Minha amiga, seja bem-vinda. Kátia, acabou de chegar de viagem. É um prazer estar aqui, esse convite, mais uma vez, ainda mais para falar sobre esse assunto que é tão delicado e pode ser doce, né? Não tem que ser um assunto amargo. E grata por tudo, sempre. Valeu, minha amiga. Eu lhe falei, né, por telefone, que já estou há algum tempo já. Sandrinha, vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Eu conheço poucas pessoas que têm a dimensão de trazer esse assunto de uma forma prática e, sobretudo, trazendo as soluções, né? Que eu vejo muito isso no seu trabalho. E como você é uma mulher e uma médica que, além de você falar, saber, você também pratica, eu acho que vai ser muito bacana essa nossa troca hoje, para poder a gente realmente acolher essas pessoas que não têm noção. E agora, tô diabética, né? Uma doença silenciosa que não sente, né? No início não se sente nada, e é uma doença muito prevalente, uma doença que só faz crescer, é assim, assustador. E junto com ela, outros problemas que a gente vai saber já caminham juntos. Queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua percepção. Você tem muitos anos de experiência em consultório, já atendeu na parte pública, em hospitais e tudo mais, no consultório particular. Como é que você vê assim a evolução dessa doença, né, que é a diabetes? Eu acho que a primeira coisa é que o diagnóstico pesa. Então, quando você fala uma pessoa que ela está diabética ou está com pré-diabetes, enfim, o peso daquele diagnóstico é como se a pessoa se tornasse a diabetes. Então, a gente tem que desconstruir isso, porque isso só dificulta o tratamento e tira a esperança das pessoas de poder voltar a comer as coisas doces, que tem uma ligação com o afeto, com as emoções muito grande. Você imagina que mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de problema com açúcar, muitas vezes, quando elas estão tristes ou com raiva, o que é que elas acessam? Alimentos doces. E vamos lembrar que o que aumenta o açúcar não é só o açúcar, né? Que a gente vai ver isso nessa conversa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é na abordagem do paciente. Eu tenho uma técnica na clínica que, quando eu vejo uma hemoglobina glicada, que seria o que as pessoas chamam de pré-diabética. Vamos entender o que é essa hemoglobina glicada, que eu acho que, assim, hoje é o que o SUS faz, é que o consultório faz, que é o mais importante de tudo. Porque a hemoglobina glicada é como se eu pegasse um ser humano todo santo dia, por 120 dias, que é o tempo de vida da hemácia, e eu visse o açúcar dela. Então, ela não pode me enganar fazendo dieta no dia anterior para o açúcar dar baixinho, porque o açúcar flutua muito. Então, essa hemoglobina glicada, ela me dá uma média aritmética dos últimos 4 meses daquele paciente do açúcar. Então, quando essa média aritmética está acima de 5,7 ou até 5,8, a gente pensa no pré-diabetes. Então, quando eu pego esse paciente que está chegando para mim, que ele está sem atividade física, que ele está sem reeducação alimentar, eu nem comento nada. Eu digo, vamos ter que ver esse açúcar. E falo apenas isso. Ou seja, é bem fidedigno, né, Sandra? Não fidedigno, não tem como mentir. Isso era um exame que a gente fazia nas clínicas, né, que eu fui da Federal. Então, a gente fazia no Hospital das Clínicas para evitar, porque o diabético, o que é que ele fazia? Ele comia tudo na semana, quando chegava na véspera, ele fazia aquele jejum de fome para ver se o açúcar baixava. E muitas vezes nem baixava. Mas ele achava que ele podia enganar a médica para a médica não proibir criança. Criança Isso. perde. Não proibir ele de comer o pãozinho, o biscoitinho, o cuscuz. Então, assim,
As pessoas, coitadas de diabetes, elas querem comer as coisas, como qualquer ser humano. Sim, sim. Então, elas tentam se enganar muitas vezes. Então, você tem que ter muito cuidado com o psicológico dessa pessoa, porque o psicológico conta muito na diabetes, e a emoção, e como você lida com o paciente. E o mais interessante de tudo é que esse paciente volta 1 mês, 2 meses depois, com a hemoglobina glicada normal, fazendo atividade física, fazendo a reeducação alimentar. Então, assim, você não tem que assustar a pessoa no início, você tem que ajudar ela a entrar no eixo de qualidade de vida dela, e isso muda tudo. Até porque hoje a gente tem quase 400 milhões de pessoas no mundo com diabetes, e o mais interessante é que você pode evitar isso apenas com suas escolhas de alimento e estilo de vida. Pronto, já que você falou isso, eu queria saber o peso da genética, né? Porque tem muita gente que... meu pai era diabético, minha mãe era diabética, então, né? Não tenho para onde correr, eu vou ser diabético. Então, não tem muito o que fazer, não. Já está carimbado. Não é assim, né? Não é assim. Olha, hoje, isso tem mudado tanto na medicina que existe uma coisa chamada epigenética. Então, está se colocando que as doenças realmente genéticas são aquelas que você tem uma mutação intracelular ainda dentro do útero, tipo microcefalia, trissomia do par 21. Isso são doenças genéticas. Eu fico brincando, as doenças genéticas, às vezes, o colesterol está alto. Minha família toda tem colesterol alto. Eu fico brincando que é a genética da panela. Porque bota o azeite de oliva para aquecer, achando, coitado, que é saudável, coloca o óleo de coco, Então, assim, as pessoas ingerem muito mais gordura do que o necessário. E por que eu estou tocando nesse assunto? A gordura, ela é diretamente proporcional ao açúcar. Quanto maior a gordura, maior o açúcar. Sandra, por quê? Vamos entender. Você fala a gordura do corpo ou a gordura da alimentação? A gordura da alimentação que vai aumentar a gordura do corpo. Você tem 2 tipos de gordura. Uma gordura bacanésima para você, que é da nozes, da amêndoa, que já contém dentro dos alimentos, que é uma gordura monossaturada, e uma gordura acrescida, saturada, transformada, industrializada, ultraprocessada, que vai ser péssimo para você. Essa gordura, ela começa a entrar no corpo e aí vai dar uma resistência à insulina, ou seja, a insulina ela tenta atuar na célula e ela não consegue por causa da gordura. Isso é o que as pessoas chamam de resistência insulínica. Calma, Sandra, você está indo muito além. Vamos o beabá para a criança. Beabá. O que é insulina? Eu queria que você... Tá. Você já me explicou isso de uma forma bem lúdica. Tá. Fala o mecanismo da doença, o que é diabetes e o que é esse mecanismo, né? Da insulina, da glicose, como é que isso é regulado. Tá. Vamos trazer para todo mundo entender. Para todo mundo entender. Glicose é uma coisa essencial à vida humana. É um combustível. É um combustível. Você do nosso precisa corpo. dela dentro da célula para você funcionar. Senão não funciona. Não Todo acorda, mundo não tem, dorme. né? Todo mundo tem. Doutora, mas eu não como açúcar. A fruta tem glicose, o arroz mesmo integral tem glicose, tudo tem glicose. Tudo na vida tem açúcar, né? Menos as coisas que realmente não têm açúcar, que são os alimentos de índice glicêmico baixo que a gente vai ver no final. Certo. Imagina que você tem uma chave que abre essa célula para o açúcar entrar dentro dessa célula. Então, eu preciso dessa chave para abrir minha célula e o açúcar entrar. Essa chave se chama insulina. Então, eu preciso da insulina para abrir a célula, o açúcar entrar, tornar a membrana permeável e fechar essa célula. Pronto. O que acontece com as pessoas hoje? Elas estão comendo muito açúcar, muito ultraprocessado, muito doce, muita torta, muito milkshake, muita comida que não é comida. Essa insulina está sendo produzida pelo pâncreas, que a insulina é produzida pelas células beta do pâncreas. Então, esse pâncreas fica produzindo, ai meu Deus, Sobrecarregado. tenho que produzir. Chega uma hora que ele cansa. Aí ele fala, não vou mais produzir nada, porque eu não aguento mais produzir. Quando ele cansa, o açúcar sobe no sangue. Então, a primeira coisa que entra em falência é o pâncreas. Primeiro, não é o açúcar que sobe, primeiro é a insulina que sobe. Então, tem um exame que eu faço muito na clínica, que é a glicose e a insulina depois do almoço, que a gente chama pós-prandial, pós-almoço. Porque, nesse momento, eu vou ver quanto que esse paciente está ingerindo de açúcar e quanto que ele ainda está produzindo de insulina. Qual é a capacidade que ele tem de botar esse açúcar para dentro da célula, né? Exatamente. Como é que essa chave... Né? Tá girando. Se Se a insulina tá muito alta, eu sei, tá comendo muito açúcar. Então, eu já sei que a alimentação que ele está fazendo tá errada.
Então, eu já vou começar a atuar ali. O que seria para uma pessoa saudável, um atleta, por exemplo, uma insulina saudável? E como é que seria esse mecanismo? Como é que funcionaria esse mecanismo? Vamos trazer os opostos, né? Tá. Uma pessoa que faz atividade física vai começar queimando esse açúcar. Jamais ir para um treino sem nenhum tipo de alimento. Gente, isso é insano. Por quê? Seu corpo ele precisa do carboidrato para desenvolver uma atividade física, principalmente quando é aeróbica. E precisa de proteína para equilibrar o açúcar e desenvolver uma atividade muscular. Se você faz a opção de não comer, o que você vai fazer? Aumento de açúcar. Sandra, eu vou ficar sem comer e vou fazer aumento de açúcar? Vai. Porque seu corpinho ele vai quebrar a sua musculatura para fazer gliconeogênese, nova formação de glicose. Ou seja, ele transforma o músculo em açúcar. Em açúcar. Porque a gordura ele vai estocar. E você não vai perder. O corpo dá um jeito de produzir aquele combustível. Então, açúcar você vai ter. Da onde... Né? Seu corpo não está se importando se você não vai queimar a gordura, vai queimar a musculatura. Né? Então, o que acontece? Então, sempre se alimentar. Quando você se alimenta, o que acontece? Você teve um alimento, seu corpo vai começar a queimar a gordura que está estocada, porque ele teve um alimento bacana para você se alimentar. O tipo de alimento conta muito. E aí, você vai queimar aquele açúcar. Então, seu açúcar vai ficar em torno de 90, no máximo, 89, 70. E tem que ter cuidado para não ter hipoglicemia, que isso pode acontecer também se você não se alimenta. Hipoglicemia? Boa. Hipoglicemia é quando você não tem açúcar suficiente no corpo e aí você vai ter tontura, mal-estar. Eu tive uma pessoa que já chegou comigo, que fez um jejum prolongado, estava na bike, a uma velocidade de 35, 40 quilômetros, já tinha pedalado quase 30 km. Ela teve uma crise de hipoglicemia, desmaiou, perdeu os sentidos. E aí está o perigo de um acidente. E aí está né? o perigo. Bater na cabeça. Exatamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, principalmente os atletas de ponta, Ironman, quem faz maratona, meia maratona, para não ter crise de hipoglicemia. Então, a reeducação alimentar é tudo. Isso é individual também, né? Tem Isso gente é que individual. Tem gente que tem uma sensibilidade maior. Sim. Tem gente que tem uma menor. Tem gente que tolera ficar em jejum e não tem nada. Tem gente que passa mal e, enfim, desmaia, né? Cada corpo, cada metabolismo, cada indivíduo é único. Não tem jeito, não tem receita mágica, gente. Não é aquilo que serve para o vizinho que vai servir para você. Né? Então, assim, a gente vai ter aí a glicose e a insulina. A qualidade dessa glicose é muito importante. Então, Sandra, faz diferença se eu comer uma banana ou um abacate, por exemplo, à noite, né? Se eu já tenho açúcar alto, faz. Por quê? Porque o abacate ele tem gordura, ele vai inibir sua fome, ele vai nutrir suas células boas, vai nutrir seu cérebro, que é formado de fosfatidil, tem várias gorduras, fosfatidilcolina que você tem no cérebro, e você vai nutrir seu corpo sem colocar açúcar para ele, porque você vai dormir. Se você comer uma banana, muita frutose, índice glicêmico lá em cima. Melancia, índice glicêmico lá em cima. Então, a qualidade do alimento que você come, por mais que sejam iguais de açúcar, se você tem um carboidrato complexo, como um inhame, um empinho, uma batata doce, vai ser muito melhor do que você ingerir um pão branco. Então, a qualidade do alimento vai ter uma digestão e uma distribuição diferenciada em termos de nutrientes no seu organismo. Ou seja, 100 calorias de abacate dentro do seu corpo não funciona da mesma forma que 100 calorias de açúcar, Exatamente. de banana, de batata, porque tem muita gente que ainda está preso as quantidades, né? As calorias. As calorias. Não, mas é pouca caloria. Não, é pouca na parte na quantitativa. Aí você está falando justamente da importância também da quantidade, mas da qualidade. Sim. Né? Eu acho que isso é um, vamos dizer assim, uma nova dimensão, que já tem algum tempo que a nutrição se apropriou disso, mas, sei lá, há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava, né? Não. Dessas qualidades era tudo quantidade calórica, né? As pessoas focavam nisso. Não, é muito bom você falar isso, porque as pessoas tem muita gente que ainda está um pouco atrasada e que acha que, não, tanto faz comer 100 calorias de biscoito ou de inhame. E a gente sabe que dentro do corpo funciona de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Fora também as coisas que são agregadas àquele produto, né? É engraçado que as pessoas tiraram a gordura hidrogenada e botaram óleo de palma, que faz tanto mal quanto.
Mas as pessoas não veem mais a palavra gordura hidrogenada, veio óleo de palma e compram. Então, ler os ingredientes é muito importante. Comprar alimentos que não têm ingredientes escritos é mais importante ainda. Eu fico brincando, quanto mais real aquele alimento, mais fácil o seu corpo vai reconhecer aquele alimento como nutriente e mais fácil ele vai absorver aquele alimento e aceitar na sua microbiota, que é seu segundo cérebro, aquele alimento vai ser reconhecido e vai nutrir você. Né? Então, assim, tem toda uma correlação do que você come com o que você se torna, inclusive emocional e psicológica. Massa. Isso que você falou aí do psicológico, eu lembro que uma época eu estava no estágio em nutrição lá na faculdade, na UFBA, eu passei uma época ali pro Magalhães Neto e vinha muito paciente diabético. E eu lembro que eu não sabia disso, né? Foi logo no início. Tinha um grande número de pacientes que vinham e que só pela tensão, pelo nervosismo, vou ser avaliada, vou fazer, o açúcar subia absurdamente. E aí eu fui depois entender isso, fui ver, né, que quando você tem algum aborrecimento, algum estresse, alguma tensão, né, você libera o cortisol e outros hormônios que fazem com que o açúcar que está ali no fígado estocado, que o fígado também estoca, né, ele seja liberado e você tenha um pico de glicemia. Então, eu fico imaginando uma pessoa que todo dia tem um estresse absurdo ou que vive estressada, ela está o tempo todo dizendo para o seu corpo, sinalizando, através dos mensageiros químicos, né, de aumentar açúcar. E aí, consumindo muito açúcar, isso vira um estímulo constante, né? É interessante como tá essa ligação, Sim. né? E já pensou, Daniel, eu viro para você e digo que você nunca mais na vida Isso de boca fechada, né? Você não precisa tá comendo para ter Você nunca mais na vida vai comer açúcar. Só o fato de eu lhe dizer isso, a vontade de você comer açúcar já aumenta, porque sua criança interna, ela precisa, entre aspas, de um docinho. Então, as pessoas confundem muito. Eu tô diabético, não pode comer um chocolate. Como assim? Claro que pode comer um chocolate, mas vai comer um chocolate de verdade. Não um chocolate acrescido de leite, de um monte de química, de açúcar, porque o cacau em si não tem açúcar. Então, a falta de conhecimento, como você falou, conhecimento é poder, ela inibe as pessoas de buscar caminhos mais leves, que elas consigam comer coisas gostosas, controlando a doença dela e, melhor de tudo, sem aquela dor de consciência. Porque cada vez que ela sai, cada vez que ela vai pro pãozinho, né, que é açúcar líquido, é açúcar sólido, né? Cada vez que ela vai para uma cervejinha que se transforma em açúcar... Que seria o pão líquido, você fala. Que seria o pão líquido, vem a culpa. Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado em como você conduz emocionalmente esse paciente, porque a conduta, ela pesa muito. E no momento que você abre, você pode usar um leite de coco, né, que não vai ter lactose, né, que vai ter uma quantidade de gordura melhor, que a comida fica gostosa, que dá para você usar num bolo, numa torta de você fazer em casa, com fibras melhores como aveia, que vai funcionar como prebiótico, você começa a ampliar, né, a gama de uma coisa que ela faz todo santo dia, que é comer, senhor. Você já imaginou, cada vez que você for ver uma refeição, eu posso comer, não posso comer, ai meu Deus, isso vai me fazer mal? Isso gera, como você falou, um nível de cortisol muito grande, só aí o açúcar já sobe. Então, você abrir um pouco o campo de visão, você colocar infinitas possibilidades para esse paciente, do pode, muda tudo. Mas o pode com responsabilidade, né? Com a escolha. Não é você cortar tudo, mas você começar a entender que muita coisa que não é açúcar vira açúcar. E muita coisa, muito remédio, muita coisa tem açúcar escondido, né? Muito suplemento não é bom para você. Eu vejo muito as pessoas tomando indevidamente, que foi prescrito, vamos tomar óleo de peixe. Óleo de peixe, muitas vezes, você tem resquício de PABA na própria industrialização, que dificulta a ação da insulina. Então, as pessoas, muitas vezes, fazem as coisas de forma desesperada, né? Sem buscar, poxa, será que isso é bom para mim? Então, isso faz toda a diferença. E esse emocional, ele tem que ser trabalhado. Hoje já se sabe que as pessoas que têm um nível maior de estresse precisam de mais atividade física, né? Em média, um mínimo seria 150 minutos por semana, que é dar meia hora de caminhada por dia. Quanto mais musculatura, menor açúcar. Quanto menos massa gorda no corpo, menor açúcar. Então, você tem que começar por você. Por mais que você use coisas externas, mas a mudança começa internamente nas suas escolhas.
E isso faz toda a diferença no tratamento da diabetes. Eu hoje já tive um paciente que ele chegou lá na clínica com a hemoglobina glicada dele de 13. Ele já chegou de outro médico que tinha indicação de insulina, e realmente tinha indicação de insulina. E ele falou, doutora, eu não quero tomar insulina. Eu digo, vamos fazer um trato. Eu apresentei o caso dele em Amsterdã. Vamos fazer um trato. Eu mando tudo. Agora, se você não fizer, eu perco o meu currículo. Porque, assim, você tem indicação e a médica tá certa. Né? E a gente começou um tratamento, eu arranjei uma personal para ele, que ia todo santo dia, e a gente combinou que iam ser 300 minutos por semana de aeróbico com musculação, porque deve ser 30-30, né, de preferência, no mínimo, musculação com aeróbico. Ele começou, hoje eu não tenho mais suplemento para dar para ele, porque ele está fazendo, não é meia maratona, ele está fazendo maratona, né? É um juiz, uma pessoa super esclarecida, e que ele fez um vídeo lindo, né, que eu passei lá traduzir para o inglês, porque assim, é possível, hoje ele tem hemoglobina glicada de 5,4 e ele tem a vida normal e não usa um único medicamento para diabetes. Assim, é possível? Não sei. É meu paciente que vai me dizer se ele pode ou se ele não pode. Mas tem jeito. Não é que tenha cura, mas você tem um controle sobre isso. Cada caso é um caso, né? Sim. Eu não sei se tem como você avaliar o grau de comprometimento do pâncreas, se ele ainda tem alguma sobrevida ou se o pâncreas está totalmente zerado. Tem algum exame que você avalie que fala assim, ó, já era, não tem como, isso aí não tem como, vai ser pro resto da vida com insulina, ou ainda tem tempo de voltar? Sempre tem tempo. Sabe por quê, Daniel? O diabetes tipo 1, que é um diabetes da infância, hoje você tem inúmeros tipos de diabetes. Boa. Gestacional. Fala disso e aí você encaixa nessa pergunta aí. Tá. Quais são os critérios para você diagnosticar, para as pessoas que estão aí com um exame de sangue na mão, e os tipos, né? Os diferentes tipos. Tá. Hemoglobina glicada acima de 6 já é para a gente ficar com o olho bem grande. Os tipos, os principais é o 1, o 2, já tem o MOD, já tem vários outros tipos ligados ao Alzheimer, a obesidade, gravidez resistência também, insulínica, né? Gestacional, vários tipos. Mas assim, para a gente resumir, 95% é por hábitos de vida. Sedentarismo. Você adquire. Sedentarismo, noites mal dormida, estresse alto, má alimentação rica em ultraprocessados, alimentos industrializados, excessos de açúcares. Isso, a obesidade, lembra da gordura que eu falei no início do programa? Ela vai impedir que essa insulina atue e esse pâncreas começa a ficar sobrecarregado. Aí começa fígado gordo, que é conhecido como esteatose hepática. Isso tem jeito, né? Então, no momento isso é o início, né? Isso é o início. Vamos dizer assim, é o que o pessoal chama do pré-diabetes. É o que vem antes de... Sim. Do problema do mesmo. problema mesmo. E assim, o problema maior é que, como você falou, a diabetes você não tem sintoma nenhum. Eu como tudo, não sinto nada, por que eu vou parar de comer se é só um exame que está ali no papel? Só que o negócio, quando começa a pegar, pega mesmo. Por quê? Imagina que você tem um filtrozinho lindo, que é seu rim, né? E é um filtro, uma peneira, pronto. Essa peneira, ela tem que pegar as células de sangue, pegar as células de glicose e voltar para o sangue. Aí você pega essa peneira e seu açúcar está alto. O açúcar fica batendo nessa peneira até essa peneira furar. Quando começa a furar, você começa cilindros hialinos na urina, que é célula do rim, já está lá. Aí começa hemoglobina na urina, 1 cruz, 2 cruz, 3 cruz, 4 cruz, porque o açúcar começa a ficar tão alto que ele começa a danificar o rim. Aí depois do rim vai para a circulação, o sangue fica grosso, imagine aquele caldo grosso numa água, que é o sangue, vamos supor, só para fazer apologia. Esse sangue começa a ficar grosso, lá vem problema circulatório. Aí daqui a pouco, lá vem infertilidade, lá vem... o paciente começa a não ter potência sexual, né? E aí já começa a vir um leque de problema que ele fica desesperado, que ele fala, doutora, eu não Quando vem de vez, então. Nada, né? E eu tô com tudo, colesterol alto, triglicerídeos alto, hipertensão. Cegueira também, né, Sandrinha? Cegueira, AVC, infarto agudo do miocárdio, é um pacote. E hoje a obesidade ela já é considerada uma síndrome há muito tempo. Então não dá para você tratar só de uma forma, não dá para ser só medicamentosa. Não dá para fazer a parte de responsabilidade apenas do médico. O paciente ele tem que ter responsabilidade sobre a qualidade de vida dele, mas para isso ele precisa dessa consciência, dessa educação, que a gente precisa desse conforto,
que a gente precisa oferecer para o paciente, porque você está tirando o doce da vida dele, né? Diabetes é uma doença, entre Pelo menos por um tempo, né? por um tempo. E aí tá, você falou ou seja, uma coisa que é importante já aqui, uma conclusão. Diabetes não se pega, tá, pessoal? Não é uma doença, né, transmissível. Você não pega, como gripe. A pessoa espirra do seu lado e você, peguei diabetes. Não existe isso, tá? Você adquire de acordo com as suas escolhas alimentares, com o seu estilo de vida, se você se movimenta ou não, se você é muito estressado ou não, se você dorme bem ou não. Você falou uma vez, eu lembro que eu achei bem legal essa sua fala que o dormir mal, a insônia, também prejudica esse controle do açúcar, esse controle glicêmico, né? Aumenta o açúcar, Sim. muda esses hormônios. Ou seja, dormir mal também lhe joga cada vez mais próximo de ter esse problema, né? Tem uma pesquisa da Austrália que ele percebeu que o sono, ele regula mais de 500 genes. Então, não tem jeito, a gente tem que dormir e a qualidade do sono pesa. E as pessoas que dormem menos, elas têm uma tendência a comer mais, porque elas estão mais tempo em vigília, então elas assaltam mais a geladeira, ela come Mais tempo mais. acordado, mais oportunidade de comer, né? E uma coisa muito legal foi a Universidade de Harvard, ele fez uma pesquisa com 4.500 pessoas que se exercitavam pela manhã e pela noite, e perceberam que as pessoas... Eu prefiro sempre me exercitar pela manhã, né? Que é meu dentro da madruga. Mas que as pessoas que se exercitam à noite, elas baixam mais o açúcar do que de manhã. Porque de noite você vai se exercitar, quando você voltar, você vai ter vontade de comer coisas mais saudáveis, porque você produz dopamina, serotonina. Então, seu próprio corpo não vai querer tomar cerveja e comer bolo de chocolate, né? Você vai querer comer coisas mais saudáveis no seu pós-treino, e ali você vai dormir. Quando você dorme, você não gasta energia, você não vai queimar aquele açúcar. Então, o que você come de noite é muito importante para seu controle glicêmico. E que essas pessoas que se exercitavam à noite, elas tinham um controle glicêmico melhor do que as pessoas que se exercitavam de manhã. Então, só tem que ter cuidado com essa coisa do sono. Algumas pessoas que se exercitam à noite, às vezes prejudica esse relaxamento do sono. Então, de noite, eu sempre digo, vá fazer atividades que sejam mais tranquilas, para trabalhar o emocional. Yoga, fazer sempre uma meditação antes de dormir, para ajudar a controlar o emocional. Por quê, Daniel? Porque a maior parte dessas pessoas que estão comendo muita coisa compensatória, estão mastigando seus problemas. Estão comendo a raiva, a dor, a tristeza, a angústia, a mágoa. Principalmente as mulheres que têm uma labilidade hormonal muito maior. Quando elas estão tristes, elas vão pro açúcar. Eu fico brincando que mulher, quando tá feliz, quer uma taça de vinho. Quando tá triste, quer um bolo de chocolate, né? Então, assim, tem que ter cuidado com isso. Porque a gente, às vezes, a compulsão alimentar, ela dura em torno de 7 minutos no máximo. Se você consegue atravessar esses 7 minutos, dando uma caminhada, distraindo a cabeça, bebendo um copo d'água, dando uma volta, tentando mudar o pensamento, você atravessa essa compulsão alimentar. E essa compulsão alimentar no diabético é muito comum, porque ele tem a compulsão alimentar, ele come de forma compulsiva, ele nem percebe o prazer daquilo, porque ele come com culpa, e depois vem a baixa estima, aquela sensação de tristeza, aquela sensação também de, infelizmente, quando está acima do peso, de tô com excesso de peso, não quero ir para academia, não quero botar uma roupa de academia, aí no outro dia já não vai para academia porque ela acha que já se boicotou. Então, não, gente. Você vai se isolando, né, do mundo. Errou. E a companhia dela passa a ser a comida, né? Sim. Errou, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Passado é uma semente que não vai mais vingar, né? E o futuro é uma árvore que você ainda não plantou. Então, as pessoas têm que começar a se desconectar dos erros do passado, das projeções do futuro e começar a fazer no presente. O que é que eu faço hoje por mim? Qual é o tempo que eu dedico à minha saúde? Né? Porque seu corpo, você vai habitar ele até o final de sua vida. Né? Então, o que você está fazendo por você? Legal, Sandrinha. Aí, você falou da diabetes tipo 2, que é a mais comum, né? A gente classifica com esses nomes. Que vem mais na maior idade, a partir dos 40, tá? Então, a diabetes tipo 1, ela já é uma diabetes, tem mais a ver com a genética. Mas tá cada vez vindo mais cedo, né? A tipo 2. Sim. Você falou, tô com um paciente você falou dos 40, mas tem uns amigos que estão na época de 30 que já tava já... Eu tô agora com de 30. Agora já tive uma de 28, que a gente tava até em dúvida qual é o tipo dela, será mood, porque ela começou agora.
né? Mas associado, ela tem um quadro de obesidade, já veio com quadro de obesidade. Tá. E a diabetes tipo 1, que é aquela que é muito comum em criança, A tipo 1, em você realmente não adolescente? produz a insulina. Então, você já começa a diagnosticar, às vezes, recém-nascido, 3 anos, 5 anos. Eu tenho um paciente tipo 1 na clínica, mas o tipo 1 tem um controle mais difícil, realmente, tem que usar insulina, né? A maior parte não tem como. Mas é um controle mais difícil, porque aí você já vê que não é responsabilidade dele, né? Então, é uma coisa que realmente é mais associada ao genético. Mas uma coisa muito bacana é que o tipo 2, que não é tão associado ao genético, é mais o estilo de vida, o que acontece? Imagine que você tem uma pessoa com tipo... A família inteira com tipo 2 e você tem a diabetes. E você tem uma pessoa ali que faz atividade física, tem uma alimentação bacana e ela tem uma massa muscular. Gente, ser magro não quer dizer ter um peso bom. Ser magro quer dizer ter uma massa muscular boa e uma massa gorda dentro do desejado, né? Porque massa gorda não pode ser inexistente no corpo. Esse ser humano, ele vai ter a mesma possibilidade de desenvolver diabetes do que uma família inteira de diabetes. Ou seja, o que você faz no seu estilo de vida? Vamos imaginar 2 gêmeos univitalinos. Tá? Iguais, idênticos, vindo da mesma célula. Um tem uma alimentação trash, o outro faz atividade física e se exercita. A família inteira é diabetes. A possibilidade da pessoa que se exercita e faz atividade física de desenvolver diabetes é baixíssima. Tipo assim, 15, 17%. E a possibilidade do outro é quase 85%, que é obeso, que não pratica atividade física, que é sedentário e que come uma comida fast food. Uhum. Então, o que você faz de sua vida, isso é epigenética, conta mais do que a sua genética que você recebe. Vou facilitar isso. Imagina que você tem um livro de receita em casa. Esse livro de receita é a sua genética, é o que você recebeu. Tome, Daniel, isso aqui é seu livro de receita que está pronto, você recebeu com a sua genética. A epigenética é um marcador da receita, tá? Então, ela pode definir se você vai ter ou não aquela receita, que é aquela doença. Você pode definir a doença que você vai ter. Legal. Se você faz uma receita trash a vida toda, você pode definir ali um livro de receita para diabetes. Mas se você faz uma receita saudável sempre, você pode definir ali que você nunca vai ter diabetes. Então, sua epigenética é sua escolha diante dos alimentos. Ah, Sandra, assim a vida fica chata. Concordo. Mas, assim, pensa que se você tem uma base muito boa a nível alimentar, não vai ser aquele dia que você enfiou o pé na jaca que vai lhe dar diabetes. Se você faz atividade física, se você queima, você tem uma alimentação boa, seu corpo é formado disso, suas células, seu sangue, seu cabelo, sua unha, sua musculatura é formada daquilo, não vai ser aquele dia que vai construir suas células, porque você está ali a semana inteira construindo. Então, essa flexibilidade, essa leveza diante da vida precisa ter. Porque é muito ruim você ter a visão de que eu não posso comer um chocolate, eu não posso comer um doce. Ainda mais agora, né? Passou Páscoa aí, entendeu? Pessoal, deve ser bem difícil. Eu vejo que essa coisa da adesão do paciente... essa aceitação, né? Aceitar que você tem uma doença, mesmo silenciosa, sobretudo para quem é mais jovem ou para quem não tem essa consciência, isso é um grande desafio para o profissional, né? Você Sim. Trazer a pessoa, óbvio, acolher, mas trazer a pessoa para, tipo assim, você tem que ser protagonista da sua saúde, né? O que você faz, o que você decide, o que você escolhe, conta muito. Porque, infelizmente, como o mundo que a gente vive hoje, muito medicalizado, as pessoas se apoiam muito na medicação. Sim. Não, mas eu já tomo metformina ou a medicação tal que abaixa meu açúcar, já tá bom, não preciso. A médica me falou, inclusive tem médicos que falam isso, eu não sei de que forma, profissionais, né? Não só médicos, que falam assim, não, coma o que você quiser, que a medicação segura a onda, faz esse papel. Queria que você falasse como é que é bem isso e qual é a estratégia que você usa assim no consultório para poder tentar sensibilizar os pacientes sem essa coisa também de muito terrorismo, né? Sem essa coisa de assustar, porque isso acaba às vezes deixando a pessoa mais ainda paralisada, né? Como é que é
esse jeitinho aí de... Primeira coisa, eu acho que a bioimpedância ajuda muito, de mostrar quanto que está de massa gorda, de massa muscular, isso ajuda muito. A segunda coisa, eu acho que mostrar a minha experiência. Hoje eu tenho pego uma leva de pacientes usando até medicação para diabetes, para emagrecimento. E o que é que eu observo? Passa o tempo, além de ter uma série de efeitos colaterais, né, que muitas vezes as pessoas não têm consciência, porque elas querem só ou ficar bem, ou não fazer atividade física, ou não fazer reeducação alimentar. Mas aquilo fica por um tempo, Daniel, vai criar efeitos colaterais, né? É uma coisa que você tem que pesar na balança, o benefício, o malefício. E depois, o paciente ele não ganhou massa muscular porque ele não se exercitou. E muitas vezes ele perdeu essa massa muscular, ou seja, o pouquinho que ele tinha, ele perdeu. E volta tudo, porque assim, você só consegue mudar um reflexo externo depois que você consegue mudar o interno. A qualidade de suas hemácias, você não vai mudar. A qualidade do seu sangue, do seu colesterol, você não vai mudar se você não nutrir seu corpo. A alimentação é uma coisa que deveria ser utilizada, inserida e educada e ensinada dentro das escolas, porque os próprios pais, eles não sabem como educar os filhos. E é uma coisa mais importante de sua vida é sua alimentação, que é quem vai formar você. Hoje a gente já sabe que o que uma mulher se alimenta na gestação vai interferir no QI do filho dela. Imagina só, isso ao longo de sua vida. E hoje, as doenças têm muita relação com a alimentação. Por que as doenças estão crescendo tanto? Né? Por que a gente está vendo tanta transgenia, né? Tanta alteração de genética de grãos, tanto industrializado, tanto ultraprocessado, gerando obesidade, hipertensão, aumento de colesterol? A maior parte das doenças, elas podem ser evitadas e prevenidas. Isso já tem vários estudos. A Universidade de Oxford já viu que se você faz atividade física e você tem uma alimentação boa, você pode reduzir a incidência de diabetes em pelo menos 30%. É muita coisa. E não precisa ser uma coisa radical. Então, eu acho que tem que começar pela conscientização. E, normalmente, as pessoas já tentaram muita coisa e já chegam para mim meio que sem esperança, né? Porque você tem que ter paciência para poder conversar. E uma coisa é a gente fazer atividade física porque você gosta, você fazer uma alimentação saudável porque você já tem aquilo intrínseco a você, porque você estudou aquilo a vida toda. Outra coisa é você ter que fazer. Então, eu tento inserir ao máximo possível coisas que ela goste. Eu vou pelos alimentos da alma, né? Uhum. Então, eu tento fazer exatamente o que ela gosta de comer. Mesmo quando isso é recheado de muito doce, como é que você... mas eu invento. A cozinha me ajuda muito, é difícil, né? Você ficar distante do doce, né? Do sabor doce. Muito, não do doce, do sabor doce. Eu invento picolé de amendoim, eu invento smoothie de coco com chocolate e abacate. Eu invento na cozinha. Aquilo que ele gosta, eu tento inventar de uma outra forma de receitas que ele vai começar a gostar, porque seu paladar ele é mutável. E as pessoas elas estão muito impregnadas com o paladar ocidental, né? Muito açúcar, muito doce, muito ultraprocessado. Então, ela já não consegue mais sentir o açúcar normal das coisas. Tem coisa mais doce do que uma tâmara? Então, você consegue fazer doces com tâmara. Não gosto de tâmara, a gente processa a tâmara. Vai ser ideal? Não, porque a tâmara tem fibra. Mas, assim, é uma boa forma de começar. Então, quando você começa a pegar o caminho do meio, não aquela coisa extrema, ideal, que aquele paciente não vai fazer, e não aquela coisa sem graça, horrorosa, que ele também não vai fazer, você começa a inserir coisas novas na vida dele, gostosas, ele começa a ganhar um novo paladar, né? Você já tem shakes hoje específicos para diabético, que não é entupido de gordura. Porque muitas vezes, quando você sai de um alimento sem açúcar, de um alimento normal para um alimento sem açúcar, a quantidade de química acrescida daquele alimento para dar palatabilidade termina sendo pior. Então, às vezes, é melhor você botar um chocolate a 70. O chocolate é um próprio exemplo disso, né? Ele tem quase o dobro ou mais de gordura, porque o açúcar ele também dá aquela consistência, aquela cremosidade. Textura, e aí você tem que compensar. E geralmente, aí você troca 6 por meia dúzia, né? Eu fico brincando, gente, botou o chocolate assim, próximo ao sol e derreteu, tem alguma coisa errada, né? Então, já dobrou ali a quantidade de manteiga, de leite, de açúcar. Então, assim... O chocolate mesmo, ele é riquíssimo em antocianina, que é o Nibs. Você tem uma série de teobromina, de coisas positivas para a sua saúde, de antioxidante. E você pode usar ele numa batida de coco que fica parecendo um flocos, por exemplo. Entende, Daniel? Então, assim, você tem inúmeras formas de ter uma alimentação saudável, gostosa,
com a patologia da diabetes, né? Não é preciso cercear o paciente. É interessante que eu tenho várias senhorinhas na clínica, né? E atleta, tem de tudo. Mas, assim, eu acho muito legal quando elas começam a fazer musculação. Gente, é uma transformação É que mesmo. vai reclamando. Eu digo, olha, só não pode... Eu fico brincando, eu digo, gente, façam tudo, só não pode xingar a médica, pelo Não, amor de Deus. e assim, e para essa geração de quem está com 70 a mais hoje, fazer exercício, entrar na academia, na cultura que essa pessoa Sim. foi formada dessa geração, é realmente um Sim. negócio tipo, é que as pessoas pagam para vir aqui sofrer, né? Sim. Sofrer e tal. E aí, mas eu também tenho visto, tive algumas pacientes na época do consultório. Lá no prédio mesmo, eu tenho algumas vizinhas que jogam duro lá e as minhas alunas também, que eu sempre falo, ó, eu sempre vem aquele pacote. Não, Daniel, eu tô caminhando. Aí show, tá caminhando, massa, é o mínimo, né? Aí, é o suficiente? Eu falei, não é. Aí, muitas geralmente tem essa progressão, né? Daniel, eu tô fazendo caminhada e hidroginástica. Eu falei, ó, hidroginástica também é muito legal, vai ser bom para você, né? Além de socializar, você vai fazer ali os movimentos, vai ativar a circulação, massa. Mas tá faltando outra coisa. Ah, Daniel, já tá bom e tal. Eu falei, não, tem que fazer força. Tem que fazer força. Aí muitas vão pro Pilates, que já é uma outra evolução. Eu caminho e faço Pilates, ou eu faço hidroginástica e faço Pilates. Eu falo, massa, porque no Pilates tem um pouquinho de força também ali, e tem como ter e tal. Postura, né? Toda essa parte corporal. Beleza. Mas dá para ter um pouco mais de força. E aí elas acabam ou fazendo um pouco de cada coisa, ou indo para a musculação. E aí, quando vai para a musculação, pode até não gostar, mas o resultado é impressionante, né? É impressionante. O resultado, assim... Autoestima. Se eu estou em membros inferiores, né? O sentar, o levantar, como o equilíbrio, como isso, né, muda. interfere. Daniel, hoje você veio para aquelas Blue Zones, né? Que são aquelas áreas de longevidade que tem no mundo, tem na Sicília, tem no Japão, enfim. Costa Rica tem um. O que acontece? A força cardíaca está diretamente relacionada à força da coxa, né, do fêmur. Então, o fêmur, ele vai te dar, a musculatura femoral, ela vai te dar longevidade, autonomia durante a vida. Então, sua massa muscular é sua poupança para longevidade. Quanto mais, melhor. Então, o que eu percebo? Que aquelas senhorinhas... Eu tinha uma de bengala, ela só chegava lá de bengala. Eu brincava com ela, você não precisa dessa bengala, você precisa de musculação. Eu enchi tanta paciência dela que hoje ela já vai para a clínica sem bengala e ela está fazendo musculação. Ela teve um ganho de massa muscular, porque as pessoas acham a tendência a ter sarcopenia, que é perda de massa muscular, por isso a musculação é tão importante. E ela começou a fazer 2 vezes na semana. Hoje em dia ela faz 4 vezes na semana. Ela já ganhou 4 quilos de massa muscular e largou a bengala. Se você ver a forma que ela fala, a forma de postura dela mudou completamente, sabe, da água para o vinho. Apesar da caminhada, existe uma certa inibição de ir para academia, né? Eu tenho uma mãe de 83 anos que vai fazer musculação e vai todo dia, né? Ainda tem um processo dela que foi anterior, que ela precisa realmente da musculação. E assim, eu me lembro que no início ela reclamava. Eu acho que é a forma mais segura, sobretudo para essa idade, Sim. de você fazer força, né? Porque você tem ali como regular a amplitude dos movimentos, você tem ali preferência, eu vejo que nessa idade tem que ter um personal, uma pessoa mais próxima, para você também não se lesionar. E é isso. E hoje em dia tem... O mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Sim. Existem hoje, graças a Deus, mais centros e mais profissionais voltados para esse público também, né? Para essa demanda de... tanto dos espaços, né, como também... Mas eu acho também muito legal o fato de misturar as pessoas mais jovens com os mais velhos, porque é uma coisa que eu penso, né? Não sei se você concorda. Você tá ali, né? 60 a mais, 70 a mais. Para você trazer mais jovialidade, mais vitalidade para sua vida, você tem que conviver com pessoas mais jovens, né? E o isolamento... Tem que conviver com pessoas mais de outras idades, né?
E o isolamento não é uma coisa boa para o paciente idoso. Então, o fato dele ir para a academia já é bom. Fora que a parte neurológica também da diabetes é muito afetada por causa do açúcar mesmo. Então, a musculação ajuda a isso, né? A ter mais autonomia, a melhorar a parte cognitiva, a melhorar a parte de coordenação motora. Então, a musculação é necessário. Gente, você não tem A que parte gostar. da densidade óssea, né? Exatamente. Da E própria fundamental, osteoporose, que porque é... Ou seja, você mata 2 coelhos com uma palavra só, né? É porque assim, ó, você precisa disso aqui, de impacto, para ter massa óssea. E o cálcio, ele é muito... ele é muito difícil de você ter uma absorção, porque ele é engenhoso, né? De fixar no osso, né? Exatamente. Então, você tem que ter magnésio, vitamina C, vitamina D, isso tudo tem que ser dosado, né? E o cálcio, você precisa do impacto. Então, no caso, natação, amo, não ajuda. Pilates, amo, não ajuda. Pedal, amo, não ajuda. Então, tem que fazer a musculação. E a musculação vai te ajudar a fazer todas as outras atividades. Não só em casa, mas de qualquer coisa que você goste de fazer, porque vai fortalecer sua massa muscular. Então, tem que ter o peso e tem que ter o impacto. Não tem jeito. Então, você não tem que gostar de musculação. Você tem que gostar de musculação porque a musculação gosta de você, entendeu? É um efeito contrário. E o efeito a nível de vida, de autoestima, muda completamente. É engraçado que eu acho ela mais rejuvenescidas quando fazem musculação, quando começam, né? E elas não largam mais. Elas falam, doutora, eu não sei porque que eu resisti tanto tempo, né, a fazer musculação. Porque quando começa, vai o primeiro dia, aí vai o segundo. Quando chega na segunda semana, já sente que já está diferente, já sente que o sono melhorou, já sente que acorda de manhã mais disposta. Então, já tem uma melhora muito grande nisso. Então, você aí, minha tia, meu tio que está assistindo, vamos nessa, vamos se permitir, né, ao novo, a tentar. Se você quer, né, tem tanta sede, vontade de viver, vai lá, procura uma academia, né, existem academias e academias, procura um ambiente de academia que você ache bacana, né, que seja seguro e vá, experimente, né, chame sua vizinha, né, ou vá sozinha mesmo e vá fazer amizade. Não fica nessa coisa de, né, eu sou muito velha para ir para academia. Eu sou muito velha para vestir essa roupa. Isso, aquilo. Nada disso. Vá lá que você vai ver que faz uma diferença absurda. Existem também alguns estúdios de treinamento funcional que tem também, né? Quando a gente fala musculação, academia, é porque é o que é mais popularmente conhecido. Mas o importante traduzindo, é você fazer força. Você pode fazer força numa academia de musculação, pode ser num estúdio de funcional. Enfim, existem, né, personagens que fazem também trabalhos incríveis com pacientes que estavam acamados ou até em casa, que não podem sair de casa, com o próprio peso do corpo. Enfim, já vi gente fazendo, né, em periferia treinamento com halter de cimento, com um galão de água, enfim, não tem desculpa. Não. Né? Saco botando areia. E uma coisa que eu achei, uma política pública que eu achei, que eu vi agora recentemente, a gente tem visto aqui em Salvador, vindo para cá, eu passo sempre ali no DIC, e existem alguns pontos de academia, sim, aqui em Salvador, academias ao ar livre ali, né, que tem aqueles equipamentos de inox. E eu achei legal que tem uma organização, não é qualquer horário, não fica solto lá, qualquer um entra, vem. Tem um horário, tem uma pessoa responsável, os pesos. E um dia eu parei no engarrafamento, e aí estava parado o trânsito, eu fiquei observando, e eu vi tanta gente de 50 a mais, muitas mulheres, homens, tio assim de 70 anos, gente jovem também. Porra, isso seria tão bacana se pudesse ter mais, né? Não aqueles aparelhos que a pessoa fica, sim, se balançando. Tô falando de supino, tô falando de halter, né? As pessoas fazendo o exercício orientado. Imagine se tivesse toda a praça, tivesse um centro desse, e as pessoas pudessem... Porque tem gente que não tem acesso, não tem condição, às vezes, de pagar uma academia. E isso está sendo, né? Eu espero que isso aconteça mais, que tenha mais. Uma coisa, assim, incrível, né? Para poder... O resultado vem, assim, muito
E é muito nítido, é né? saúde pública, né? Economiza, né? Sim. Outra coisa que eu vejo também, assim, na orla, né? Às vezes eu saio cedo, 5 da manhã, você vê o pessoal caminhando, o pessoal pedalando, o pessoal correndo, o pessoal nadando no mar, ali no portinho, 5 da manhã já tem gente nadando no mar. Quer dizer, isso tudo dá para fazer. Claro que é melhor você não fazer sozinho, principalmente em relação à natação no mar. Se vai caminhar na rua, usa uma pulseirinha de identificação, né? Eu tenho uma, minha mãe, dei uma para minha mãe. Então, é interessante você Sua mãe tá ter... marombeira assim, né? Minha mãe tá. Minha mãe entrou depois do Como é o nome dela? Covid, Lúcia. Lúcia, um beijo, viu? Também com uma influência dessa aqui, né? Uma inspiração dessa aqui, difícil você não malhar, né? Deixa eu falar, quando ela foi pra academia, ela ficou, acho que uns 10 dias. Eu falo com minha mãe todo santo dia, às vezes ela tá lá em casa. E foi engraçado que ela ficou 15 dias, Daniel, quase sem falar comigo. Aí um dia eu ligo pra ela, tô ouvindo um burburinho, eu digo, mãe, você tá onde? Ela, tô aqui com as minhas coleguinhas tomando café da manhã na academia. Eu digo, cara de pau. Mas é isso, hoje ela não deixa um dia de ir, né, pra academia, ela caminha. Então, assim, isso é muito bacana, né? Porque é uma pessoa que se permitiu mudar. E a única coisa que a gente tem de permanente na vida, né, segundo Deepak Chopra, é a mudança. Então, você tem que pensar que não é que você vai mudar da noite pro dia, mas esquece a culpa. Se você for hoje 1% melhor do que você foi ontem, amanhã 1%, depois da manhã mais 1%, vai, né, devagar, silenciosamente, aos poucos, que as grandes revoluções são lentas e silenciosas, que você chega lá, sem mudanças drásticas, mas pequenas mudanças nos hábitos de vida fazem grande diferença. E para você conectar, para você enraizar um hábito, você precisa de 21 dias. Então, se em 21 dias você faz aquilo, seu corpo, sua mente, suas emoções já vão se adaptando àquilo, né? Fora que tem uma coisa muito forte da diabetes com a tristeza, né? É o açúcar que falta na vida. Então, você tem que fazer coisas que te deem prazer. Poxa, é uma aula de dança que me dá prazer. Ontem eu peguei uma paciente aposentada. Ou seja, a frustração mesmo, né? De tipo, exatamente, vivi uma vida para ser aceita ou para agradar os outros e nunca meus projetos, meus sonhos. exatamente. Tentar resgatar isso também, né? É legal você falar isso, eu nunca tinha pensado por esse lado, Falta não. o prazer, né? De faltar né, o doce, que não é o doce da comida, né? É o que as pessoas confundem, né? É o que eu posso me dar de prazer para mim. Gente, não tem nada a ver com marido, com filho, com mercado, com casa, com dona de casa, com trabalho. Nada. Para mim, eu, pessoa física, aqui, ó, direto para direto, ligação direta. O que eu posso me dar de também, presente né? de propósito? Exatamente, com um propósito, né? Eu achei legal você falar isso porque essa coisa, quando você fala de nutrir, de alimentar, a gente se alimenta também de coisas que não são materiais, né? Não só dos desejos materiais, né? Da coisa do consumo, da comida, mas justamente disso, né? E é difícil, né, Sandrinha? Assim, você encontrou isso muito cedo, eu também já tenho isso muito claro para mim, mas tem muita gente que já passou dos 50, dos 40 e que ainda não entendeu ou não despertou, tipo, o que é que realmente me dá prazer? Tem vezes que quando estou fazendo alguma das coisas que eu faço e que me dão muito prazer, eu percebo que uma das formas que eu percebo é que eu perco a fome. Por exemplo, uma das coisas que eu me amarro em fazer quando eu vou pro mato, né? Pro sítio, quando eu vou para algum interior, visitar alguma fazenda, alguma coisa assim que eu conecto ali com a terra e, né, e vou plantar e vou fazer, cuidar de bicho, andar de cavalo. Muitas vezes eu nem lembro, passo a hora de almoçar, vou sentir fome lá para 6 horas da tarde, pulo o almoço, porque eu tô tão entretido ali, tão me alimentando daquilo que eu falo assim, zorra, quando eu tô mergulhando, quando eu tô surfando, a fome tá ali de lascar, eu tô, não, mais uma onda, mais um, né? Você que é surfista também sabe disso. E às vezes passa até mal, de tanto tempo que eu fico assim, não, mas tá tão bom aqui, o mar vai piorar amanhã e tal, eu não vou poder vir surfar. Enfim, e várias outras coisas também que eu gosto de fazer, tocar, música e tal. Você concorda com isso? Daniel, eu super concordo. Eu digo sempre que as coisas materiais, você tá no shopping, você quer alguma coisa, você vai comprar vou falar mais do lado feminino, né? Uma bolsa, um vestido, um sapato. Você compra aquilo numa felicidade só. A felicidade, ela dura até você usar a primeira vez e olhe lá. Depois aquilo é efêmero, passa, é um maia, é uma visão, é uma ilusão. Quando você tem a felicidade plena, a felicidade genuína, geralmente ela é desconectada de coisas externas.
Então, agora, né, nessa viagem, que foi um retiro que eu fiz para Bali com outras 10 mulheres, né, quando eu estava, a gente fez um replantio de coral, eu nem tinha essa noção. Eu vi né? isso, achei legal. Que é o nosso oxigênio vem. E assim, o plantio eles fazem hoje para ver daqui a 5 anos. Então é uma coisa que demora, né? De você ver. A gente fez catagem de lixo no mar, a consciência ambiental é muito, muito próxima. E assim, quando eu estava mergulhando, quando eu estou no mar, eu tenho uma conexão com o mar muito grande. Eu me sinto plena ali, não me falta nada. Eu me sinto completamente completa. Eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Legal, eu né? desacelero, eu entro em conexão com a sinto isso outra também. percepção tridimensional, que é aquele mar ali que está me acolhendo. É uma espécie realmente de meditação e de gratidão, porque naquele momento eu só agradeço, né? Aliás, eu só agradeço todos os dias, nunca peço nada. Então, assim, quando as pessoas encontram alguma coisa que elas encontram o espaço delas, que elas encontram essa felicidade genuína de a vida, ela é do jeito que ela é. Não chega nada para você, nenhuma doença, nenhum problema, sem um propósito. Não tem endereço errado. Problema e doença não tem endereço errado. E a gente não pode se vitimar, né, e dizer, eu sou coitadinha porque eu cheguei, eu tenho uma diabetes, né? Não, você tem que erguer sua bandeira e dizer, meu Deus, isso chegou para mim, para quê? Minha mãe é um exemplo disso, né? Ela teve 3 cânceres, deram 3 meses de vida a ela. Minha mãe está com 23 anos de sobrevida e tem a vida dela independente, namora sozinha, não quer ninguém morando com ela. Ainda tem isso, né? Então, assim, ela não se vitimou, ela lutou pela vida dela porque ela tinha força de vontade para viver. Ela foi protagonista, né? Exatamente. Quando você se vitima, você larga as rédeas de sua vida, você é uma pobre coitada no meio da rua, né? E assim, cada pessoa é responsável pela sua jornada. Você nasce sozinho e você morre sozinho. Então, você não pode passar a responsabilidade de sua vida para ninguém e muito menos arranjar desculpa. Você tem que ter a sinceridade com você e dizer, até aqui eu ando fazendo besteira. O que eu posso melhorar? E tá tudo certo. Não é pegar, porque eu fiz besteira, porque eu sou... Não sei. Não, gente, a gente está aqui para aprender, porque senão não tinha ninguém encarnado. Né? Mas, assim, você não se colocar naquele lugar de doença ou diagnóstico. Você não tem um nome de diabetes. Você é um ser humano que está aqui para se desenvolver e se melhorar. E ponto. E vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Mas essa questão de você ter um tempo para você, de você acordar sem conexão com internet, nananana. Não, gente, acorda de manhã. Sem distração, né? Sem muita distração. Agradece, para ali 5 minutinhos, independente de crenças, religiões, agradece a sua vida, né? Como eu vi agora lá em Bali. As pessoas param de manhã para fazer a oferenda de flores todo santo dia, com um incensinho. Tô vivo, né? Tô vivo, né? Teve um terremoto lá, ao invés do pessoal angustiar, não, se unir em oração para poder orar só para agradecer a vida, né? E dizer, olha, muito obrigada de eu ainda estar aqui. Eu acho que quando você conecta mesmo com a sua vida, você começa a lutar e botar propósito nela. E dizer, eu quero melhorar, eu vou melhorar e ponto. E eu sou responsável por isso aqui. Não importa a genética que você recebeu, mas a parte que lhe cabe, você vai fazer. E isso cria um sentimento de autonomia em sua vida, de independência muito grande, porque você é co-criador de sua vida. Então, jamais se entregue, né? Sentiu aí a mensagem, né? Vamos lá, eu queria só... essa mensagem foi uma mensagem de final até, mas não estamos no final não, calma, vamos falar... alimentação, Daniel. Não, você deu uma porrada aí que eu cheguei e fiquei aqui, tipo... Você falou tudo aí, é isso aí, Sandra. É isso. Foi um, tipo, acorde pra vida, né? E a escolha é sua. As pessoas, às vezes, elas ficam... entendo até que ficam paralisadas ou estão presas a alguma questão, mas é isso, quando a gente busca estar próximo de pessoas, né, que estão a fim de mudar, que estão nessa inclinação, né, já deu o primeiro passo, isso vai contaminando a gente, né? Sim. Sai de casa. Eu acho que o mais difícil é o sair, inércia. é o primeiro passo, né? Sair da É o inércia. primeiro dia da academia, é o primeiro dia que você vai, assim, meu Deus, eu tô me sentindo ridículo aqui, mas eu vou fazer isso e... não sei como, mas eu vou, né? É o não saber como, mas ir ali, né? Eu acho que tem um anjo da guarda, tem uma intuição, tem uma alma, algo que faz com que a gente saia dessa zona de conforto, dessa zona de impotência. E aí, quando isso
acontece, se abre um mundo, né, de novas possibilidades, de novas habilidades, de pessoas novas, sei lá, de uma carreira nova. Um dia desse minha mãe chegou para mim e falou: Daniel, eu tava pensando em fazer tal coisa e tal. Aí eu olhei para ela assim, na hora eu já entendi dela que ela tava querendo saber a minha opinião, se ela achava que se eu achava que era meio sem noção dela, né, com essa coisa da idade, do etarismo. Eu falei: mãe, deixa de ser besta. Você é uma mulher tão jovem, você conhece minha mãe, né? Você é uma mulher tão jovem, tua cabeça é jovem, faça mesmo. Ela, né? Você... Ou seja, ela tava Só querendo esperando, assim como eu falei isso, tem uma gente que aprovação. fala assim, você tá doida, né? Então cuidado com essas pessoas que estão lhe jogando para baixo, dizendo assim, não, que ridículo, se esqueça isso, gente, vai fazer isso. E aí eu falei, minha mãe, se jogue, faça isso. Ela, eu vou fazer mesmo, vou fazer. Eu já tô ela tá se aposentando do plantão, né? Eu falei, minha mãe, todos os seus colegas já pararam de dar plantão. Você até hoje é a única que dá plantão e acorda de madrugada e vai. Que guerreira. Ela, não, realmente, eu vou fazer tal coisa, eu vou mudar e tal. Sabe? Se permitir Mas também é dar um medo de existir sem o plantão. E assim, você não é um plantão, entende? Mas ela fez aquilo a vida inteira. Então, é você desconstruir uma coisa para você construir e dar espaço para outras coisas, isso aí. né? É isso aí, isso aí. Sandrinha, eu queria entrar num tema, que é um tema, inclusive, muito polêmico, porque o tema sobre medicação são dois, medicação e um pouco menos polêmico, que é os adoçantes. Queria a gente falar sobre essas duas coisas para não esquecer, tá? Mas em termos de medicação, a gente vê a história da medicina, né? A descoberta da insulina realmente foi uma coisa assim incrível. Eu estava lendo um dia desse sobre isso, vendo até um documentário, como foi descoberta a insulina e o quanto que isso salvou a vida de muitas pessoas que morriam jovens. Agora já tem bomba de insulina de 7 dias, né, inclusive. Eu queria que você falasse desses avanços. Sim. E chegando até o momento atual, que é da semaglutida, enfim, Ozempic e Mounjaro, para trazer os nomes, da potência dessas medicações para o diabetes, né? Da importância disso, desse marco, da importância também de... Aí já falando para quem é diabético, né? A importância de você fazer sua glicemia todos os dias, com glicosímetro, das novas alternativas de bomba de Controle insulina. também de insulina Meu cunhado diário. usa uma que fica ali, né? Hoje você também já tem um controle da glicose, que você não precisa também ficar e da tirando, tecnologia, né? de... Relógio, tem né? tudo. Enfim, de relógio que faz o papel do pâncreas. Fala um pouquinho sobre essa parte da medicação, não só para quem está no SUS, mas para quem pode também pagar por isso, Sim. porque não é barato. Fala um pouquinho sobre esses avanços e como é que você enxerga isso, né? Sim. Além do que a gente já falou tudo, da parte comportamental, de mudar estilo de vida. A primeira coisa que eu vou realmente é o estilo de vida. Porque, assim, às vezes você passa... Quando está principalmente incipiente, eu mudo o básico e o básico resolve. Quando você tem uma hemoglobina glicada de 5,9, 6... ainda se consegue mudar só a nível de sem medicação. Agora, eu uso muito a suplementação, viu, Daniel? Eu uso muito a suplementação, porque já se sabe, né, que às vezes você tem deficiência de crômio, de magnésio, principalmente no paciente diabético, você tem muita deficiência do complexo B. Por quê? Como normalmente ele comia muito açúcar, esse açúcar ele precisa ser digerido com o complexo B. E isso afeta tanto para a neuropatia, quanto afeta a parte cognitiva, a B12 também, né, que faz a sinapse. Então, você precisa ver o paciente como um todo e repondo. Primeiro, é como se você fosse equilibrar a casa interna, porque o açúcar, ele desregula muita coisa. Então, você não tem que pensar só no açúcar como tratamento, ou Só em baixar açúcar. Só em baixar o açúcar, nas medicações que são hipoglicemiantes, que vão baixar o açúcar, né? Você tem que pensar, primeiro, em aumentar a atividade física daquela pessoa, para ela queimar mais o açúcar. Você precisa fazer com que ela ingira menos o açúcar e escolha fontes de açúcar melhores, porque quase tudo tem açúcar, para depois você vir com a medicação. Claro que tem pacientes que já vêm com açúcar estourado, e aí você não tem o que fazer. Geralmente, o básico, quando ele muda o estilo de vida, funciona. Que é o glucoformin, que é distribuído pelo SUS, que é o que a gente usa em posto, que é uma coisa que funciona realmente, né? Que você tem vários nomes. Né? Que é o principal, metformina. Né? Pronto. Isso aí, geralmente, ajuda muito
junto com todas as outras coisas. Uma coisa nunca é independente da outra. Aí você vai ter outras medicações, né, que você associa, o Januvia, outras. Eu só vou realmente para esse tipo de outro tipo de medicação quando eu começo a não ter sucesso em nada. Mas dificilmente acontece, porque muitas vezes o que acontece com o paciente diabético? Ele tem uma neuropatia geralmente associada quando o quadro está muito avançado. E essas medicações, né, como a semaglutida que você sugeriu aí, o que é que elas fazem? Elas fazem, eu vou brincar com você, uma peristalse invertida. Então, você tem o sistema digestivo que ele aperta e abre, aperta e abre, aperta e abre e vai empurrando o bolo fecal. Hoje, o sistema digestivo tem uma conexão intrínseca com o sistema cerebral, com o controle do açúcar e com a obesidade. Então, se seu intestino não está bem, sua vida não vai estar bem. Gente, quando eu falo intestino, não é ir no banheiro todo dia, não, tá? É você ter uma microbiota bacana, né? No que você vai ter a absorção de todos os nutrientes de acordo como deve ser. Que isso raramente eu consigo pegar no consultório uma pessoa com microbiota normal. E essas medicações, elas fazem com que o paciente não vá no banheiro fazer cocô. Literalmente. Por quê? Porque as fezes ficam mais tempo estagnadas. Isso já gera um outro problema para diabetes, porque o paciente diabético ele já tem uma dificuldade de ir no banheiro. Se ele já está sedentário, vai ficar mais ainda. E outra coisa, o que ajuda a ir no banheiro de atividade física? Caminhada, mais até, musculação, mas mais a caminhada. Você precisa ter um impacto para ter a peristalse e essa microbiota para agir sobre aquele bolo alimentar e você ir no banheiro. Então, você precisa de uma digestão química e uma digestão física. E essas medicações, elas alteram esse sistema. Então, você tem que ter muito cuidado com os efeitos colaterais de um paciente que já fica obstipado. Elas lentificam, exatamente. Né? E a diabetes já tem esse problema da neuropatia. Neuropatia periférica, diminuição de sensibilidade de dores em membros inferiores, dificuldade, às vezes, ele não sente que feriu o pé. Então, o pé está cortado, ele não sente que feriu o pé, o açúcar alto não deixa cicatrizar. Então, assim, é uma bola de neve que vai crescendo. Não adianta você tentar tratar só com a medicação. A medicação é extremamente importante no tratamento, mas no que eu vejo no dia a dia, o mais importante é você tentar prevenir. Naqueles casos que já está avançado, não tem jeito, tem que usar, porque você precisa diminuir aquele peso para diminuir a resistência insulínica. Porém, não adianta ele reduzir aquele peso se ele não formar massa muscular e não perder massa gorda, porque isso não vai diminuir a resistência insulínica dele. Então, a diabetes é muito mais complexa, o tratamento, do que simplesmente você passar uma medicação. E uma coisa que a gente não falou aqui, quer dizer, a gente falou e não falou, é a parte emocional. Esse paciente, ele precisa de um suporte emocional, porque as emoções dele fazem com que ele coma, fazem com que ele baixe a autoestima, fazem com que ele não veja a luz no final do túnel. Então, é um tratamento multidisciplinar. Você precisa da medicação, de acordo com cada paciente e os exames dele, você precisa fazer a suplementação adequada. Por que eu falo adequada? Porque não adianta você tomar um óleo de peixe que está entupido de paba e vai dificultar a resistência insulínica. Não adianta você se encher de colina, que vai dificultar, que é para o intestino, que você vai dificultar a insulina de atuar sobre a glicose. Então, tem certos suplementos que não é para você. E isso não adianta você ficar tomando a ômega, faz bem, então vamos tomar ômega, sem nem ver a qualidade do produto que você está utilizando. É um trabalho de formiguinha. Então, você tem que escanear o paciente todo, visceralmente, corporalmente, ultrassom, sangue, enzimas, minerais, vitaminas, e começar a ajustar aquela casa interna, né? Então, você tem que ter muito cuidado com isso, com o que você prescreve, né? Fora que o poder aqui tá caro, é uma medicação que é muito cara. Inclusive, eu estou vendo as pessoas utilizarem de forma sem nem prescrição médica, né? Muitas vezes para emagrecer. E eu estou vendo o que está acontecendo na clínica, né? Os pacientes estão chegando com açúcar alto. Então, cuidado se você está usando essas medicações sem você precisar realmente. Tipo assim, magro com açúcar alto, é isso? Não, Vandaniel. É paciente que quer emagrecer, não tem açúcar alto nenhum e está usando a medicação, que é para diabetes. Ah, eu achei que você estava falando que as pessoas estavam usando a medicação e estavam chegando com açúcar alto. Não usa a medicação só porque, assim, essa coisa de estética, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, para justificar, entendi. Para justificar, porque né? tá ficando feio. A magreza que eu tô vendo nas pessoas tá ficando feio, gente. Pelo amor de Deus, pega um espelho. E foi interessante porque essa viagem, eu fiquei com um grupo de inglesas e como elas são mais leves.
como elas dão menos peso a tanta cirurgia plástica, a tanta maquiagem, a tanto cabelo feito, né? Eu olhava para elas e dizia, meu Deus, assim, eu vendo a minha loucura, né? Porque a gente tem que estar com a unha feita, tem que estar depilada, tem que estar com o cabelo não sei o quê, tem que estar com... Gente, eu não tinha nem shampoo lá, entendeu? Porque eu fui com mala de mão. Então, assim, a gente está chegando num padrão de estética que também tem ajudado a obesidade, porque as pessoas comem porque não tem aquele padrão de estética e não tem que ter mesmo, não. Porque cada pessoa é única no universo. Então, essas medicações têm que ter muito cuidado, porque eu tenho pacientes chegando na clínica querendo tomar essas medicações sem ter açúcar alto. Você falou uma coisa que eu achei curiosa. Uma vez eu estava vendo... não lembro onde foi. Eu só lembro que foi uma pesquisa. Foi alguém que trabalha com transtornos alimentares. Estava falando de uma pesquisa de como é que foi entrevistado um grupo de mulheres brasileiras e um grupo de, eu acho que eram francesas. E outras também, de diferentes culturas. Mas, assim, eu lembro bem que eram francesas e tinham brasileiras. E aí foram, talvez não tenham sido brasileiras, americanas e francesas, mas era um contraste que era assim. Era uma entrevista e mostrava uma imagem de um bolo de chocolate. E aí, o que aquilo significava para as francesas e o que aquilo significava para as americanas. Você vê a formação da cultura, a coisa da ditadura da beleza, desse universo, né? Da obesidade, da restrição, da privação, como essa cultura nos conduz rede social, para padrão de estética, né? Tem que estar magro, tem que estar assim, assado. E aí as francesas trouxeram nas respostas afeto, família, infância, comida de vó, aquela coisa, né? A comida afetiva e tudo mais. Sempre símbolos e mensagens positivas. E já a mulher americana, né? E eu acho que a gente também está muito mais influenciado nessa cultura, trouxe uma carga negativa absurda do tipo de proibição, de gordura, de fraqueza, de, né, não ter um autocontrole, enfim, vem de uma forma mais amarga, né? Sim. E aí condiz muito com o que a gente está falando aqui hoje, né? Dessa coisa de como é que a gente processa na nossa mente quando a gente come um doce, né? A coisa da culpa, a coisa não só da qualidade, não vou nem falar agora da qualidade, da falta de conhecimento ou da falta de condição de ter algo de qualidade, mas da relação, a intenção que é colocada naquele momento ali de você colocar na boca, né? O que você falou, você está comendo aquele doce ali, você está saboreando, é prazer, qual é o seu sentimento, qual é da sua parte emocional, o que você está sentindo, o que você está colocando, qual a intenção naquela garfada? É para ocupar um espaço, um vazio, é para tirar uma mágoa, é para quê? E aí estava se discutindo isso, né? E eu achei bem bacana. Aí, enfim, tem vários livros que falam, né? As mulheres francesas não engordam, né? Não são gordas. Não tomam vinho, viu, gente? Não, então, assim, como tem uma construção aí cultural, né? Que também é extremamente nociva, não só aos ingredientes, à industrialização, mas como essa nossa intenção, como essa nossa relação com a comida está conflituosa e como essa coisa da cobrança que você falou, tem que estar bonita, tem que estar arrumada, tem que estar maquiada, tem que estar... Eu não tenho ideia de como que é isso, porque... Sim, mas é pesado, Daniel. Eu cheguei lá e foi interessante, porque assim, o grupo tinha uma nova-iorquina, que era uma indiana até, morava na Índia, quer dizer, era indiana, mas morava em Nova York, e a maior parte era inglesa, né? E assim, eu fui procurar na farmácia, tinha um único shampoo, um único, não era uma marca, era um único, que era um galão, né? E eu cheguei lá e falei, vou distribuir isso aqui. Mas a leveza delas, ela acordava de manhã, não que ela não tinha cuidado com elas. Sim. Elas usam protetor solar, surfam, né? A gente fez reciclagem de lixo, coral, mergulho, yoga. Mas, assim, elas procuram muito mais buscar o lado interno
do equilíbrio interno delas, do que estar preocupada com Do que cabelo, aparentar só tá unha. linda, né? Uma fez assim, não tive Impecável. tempo, vim do jeito que vi, todas com mala de mão, não tinha nenhuma com mala para botar um look cada dia. E eu olhava aquelas mulheres, e eu olhava para elas assim, eu dizia, meu Deus, eu não sei quem é a mais linda de todas, porque a gente saía de noite com vestido, né? Ninguém tinha levado muita roupa, então tinha repetição de vestido mesmo, sandália havaiana, e assim, a leveza que elas tinham, sabe? De comer o pão de fermentação natural, sem aquelas restrições loucas. E se permitir, né? E isso dá uma leveza até da alimentação, porque você não vai comer porque você tem que comer, você vai comer porque você quer comer, mas é essa alimentação Quer fazer um bem, né? consciente. Você quer fazer um bem, né? Você quer se sentir bem. Você isso. até gosta do doce, da tranqueira, mas, Sim. poxa, eu sei que eu não vou me sentir bem, então é melhor eu comer essa opção aqui que vai, né, me nutrir, que vai... E é é outra... interessante, é uma outra virada. E é interessante porque, como Bali é um lugar, né, do Oriente, então, assim, você não tem o leite, o açúcar natural lá já é o açúcar demerara, não tem açúcar branco. Sério? Você tira o sapato Eu não conheço, não. você tira o sapato em todos os lugares que você vai entrar. Eles não têm ultraprocessado, eles preferem te dar água do que você comprar água, para você não comprar uma garrafa plástica. Ou seja, apesar da pobreza, eles têm uma consciência ambiental que é uma coisa que te inspira, né, a você manter aquilo. Se você chegar numa loja e não levar sacola, meu amor, o problema é seu. Você vai ter que carregar aquilo de alguma forma, porque sacola eles não vão lhe dar. Então, essa coisa de reciclagem, a gente tem que ter cuidado, porque muitos plásticos não têm o que reciclar, né? Lá não, eles fazem roupa, biquíni com reciclagem, né? Inclusive neoprene com reciclagem. Então, eles têm a tecnologia, mas, infelizmente, aqui ainda é muito incipiente. Eu nado no mar e vejo saco plástico todos os dias e saio catando, né? Na natação, paro para poder catar. Então, o que que acontece? Elas têm uma leveza, mas é uma leveza da alma, Daniel. E assim, você olha para aquela mulher, ela tá ali sem maquiagem, com aquele protetor solar, o cabelo preso, né, tal, para surfar, o chapéuzinho dela de proteção solar, e lindas. É uma beleza que vem de dentro. E elas são mais leves de alma, de conversa, sabe? De assuntos. E eu falei, meu Deus. Aí eu me coloquei, eu me comparei com elas. Eu falei, meu Deus, eu tava neurótica, assim, sabe? E eu voltei mais leve mesmo, sabe? Mas elas chegaram a comentar uma coisa com você? Ah, tipo assim, comentaram, porque uma fez assim, eu não tive nem tempo de me depilar, né? E eu também não tive tempo, porque da véspera eu estava no hospital, fiquei quieta, porque eu só sofro de shortinho, fiquei quieta. E ela não tava nem aí, de biquíni mesmo, sem depilar. E aí eu falei, gente, uma brasileira não faz isso. Ela puder, a brasileira só andar nua, né? Não falei nada, né, Daniel? Porque, assim, ela já tem aquela imagem nossa que é de estética, de cirurgia plástica, de... É uma imagem que a brasileira só dá valor a isso, o que não é verdade. sim, de ser, Mas ser se comparar superficial. se comparado a elas, né? Era assim, uma era procuradora, fazia yoga, trabalhava em grupos de meio ambientes, ajudava com... Eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu ainda vou chegar nessa evolução, porque elas têm aquilo dentro delas. Elas não fazem porque é bonitinho, porque é engraçadinho, porque a sociedade acha. Elas são leves mesmo, sabe? E assim, eu achei aquilo de uma beleza extrema, porque você olha para elas e são mulheres lindas, né? Umas da forma que são, mas elas têm uma coisa que a brasileira não tem, e que eu cheguei a essa conclusão: autoaceitação. A mulher brasileira está sempre buscando uma coisa que ela não tem, que ela acha que quando ela alcançar, ela vai ser feliz. E aí ela alcança aquilo, mas ela não é feliz. Porque aquilo não está externo a ela, está interno. E eu vejo isso também muito na menopausa, que o açúcar também começa a subir, né? Esse conflito de identidade, como se a menopausa, a mulher não fosse mais mulher. E eu vi mulheres lá de 69 anos surfando, né? E dizer assim, não faz nada da vida. Não, minha filha, a mulher é lá embaixadora, sei lá, das quintas, né? Então, Legal assim, você falar isso, Sandra, porque esse tema da isso. menopausa é um tema que você trabalha com isso, né? Você entrou nessa fase e tem muita gente aqui que está passando por isso e que só está vendo a dificuldade, as limitações, as mudanças no corpo. Porque, assim, as mudanças, por mais que existam mudanças internas... As externas existem. As externas existem e as externas são mais fáceis de notar, né? A gente tem muito mais aquela coisa, o ser humano precisa ver para acreditar, né? Sim. A gente olha no espelho e a gente às vezes não vê
o quanto a gente se sabota, o que dói, o que sofre, né? Ou a gente quer tanto esconder isso, quer tanto não quero revelar, não quero encontrar com isso, não quero, né, me confrontar com isso, que a gente fica nessa coisa. É o que você falou. Eu conheço mulheres lindas, convivo com mulheres, né, bonitas e que parece que tem assim um desejo de consertar esteticamente, fisicamente, algo que não é, não, para mim não é físico, não tá aqui, Estético. mas é alguma coisa interna. Sim. Então essa coisa da autoestima, né, que você falou, como é que mulheres lindas estão sempre procurando um defeito, ou querendo, né, buscando a perfeição e fazendo isso. Eu não sou contra tratamento estético, eu não sou fica bem contra. com você. Eu não sou contra você. Eu não estou falando dos extremos, Sim. né? Inclusive, aquele livro A Substância, livro não, o filme A Substância, com. Qual é o nome daquela? Demi Demi Moore. Moore, ela é Rapaz, linda. aquele filme ali. Eu não gostei muito do final, mas Mas ela é linda. o final eu achei bem, assim, né, agressivo, mas o filme inteiro, aquela crítica ali, né, Enredo. dessa coisa da gente não querer envelhecer, não querer frear o tempo, ficar muito nessa coisa da estética, né, e dessa coisa do, não, eu preciso aparentar, tá assim, assim, assado. Enfim, é muito legal. Quem não assistiu, acho que vale a pena, é uma crítica bacana, mas a menopausa também tem seu lado bom, né? Seu lado de tipo assim, ó, Faço o que eu ligar o foda-se, eu não vou ficar mais, né? Os filhos estão Mas é criados, porque, quem tem filho, né? Os filhos Daniel, estão mas- criados, eu não preciso me autoafirmar, não preciso provar pra ninguém. Vou fazer isso, eu quero fazer tal coisa, eu quero... Como é que é esse conflito, né? Primeiro, você tem que se equilibrar, porque, Deus me perdoe, mas não é uma coisa de Deus, é uma coisa infernal. Tem mulheres que têm muitos sintomas, outras não têm tanto. Mas assim, imagina que você acorda de noite e você tá toda colada, gosmenta, um calor, um negócio que vem de dentro, parece um fogo, um furacão. Daqui a pouco aquilo passa, você sente frio, você tá com um negócio estranho que não é água, é uma espécie de geleca no corpo. Aí você acorda com um humor, daqui a pouco você dorme com outra, aí no outro dia você tá querendo pegar todo mundo e literalmente matar. Você não tem paciência com as coisas, E querendo comer açúcar igual uma doida. querendo comer açúcar, seu teve estrógeno tá isso? baixo. Você que é uma Daniel, pessoa não, porque bem assim, equilibrada, como você eu teve... tive endometriose, eu tive que começar a tratar a minha função hormonal muito cedo. Então, quando a menopausa veio junto, logo depois, o que que acontece? Eu fui tratando as duas coisas juntas. E assim, desde 2005 que eu fiz um trabalho de menopausa nos Estados Unidos, no Cenegênicos, com Biological Identical Hormones. Então, desde 2005 que eu trabalho com hormônio bioidêntico. Porque o hormônio era tido como tirano. Porque se usava hormônio de égua, se usava hormônio de bicho. Você falou isso aqui É isso. na primeira vez que Então, você assim, veio. pronto. Então, desde 2005 que eu trabalho com hormônio bioidêntico, esse reequilíbrio metabólico. Então, eu já venho fazendo isso em minha vida. Então, para mim, foi mais suave. Mas eu cheguei a ter os fogachos mesmo. E, assim, o estrógeno, você tem estrógeno no cérebro, então precisa de estrógeno. Você tem estrógeno no coração, você tem estrógeno no fígado, você tem estrógeno na pele. A progesterona regula seu sono, então a mulher tem insônia de noite. Então, assim, é um furacão que chega em sua vida de fogo, né? Então, você precisa regularizar Assusta essa parte. realmente, né? Assusta. E, assim, a mulher, ela não entende. Se para mim, que sou médica, foi difícil, você imagine para uma mulher que não tem nem ideia do que está acontecendo com o corpo dela. Quando você não tem essa clareza dos hormônios, dessa labilidade hormonal. E não é só menopausa, não se prende apenas em estrógeno, progesterona e testosterona. Sim, a mulher precisa de testosterona. Ela tem um outro conceito que é o DHA, você tem uma série de precursores hormonais que pesam também. Então, primeiro você tem que equilibrar esse físico, até para você começar a pensar direito, né, com estrógeno lá. Para depois... Pra vir o otimismo, né? Para vir um otimismo, senão o mundo fica negro, fica realmente negro, né? E assim, você engorda, começa a vir uma gordura que você não sabe de onde, é uma flacidez cutânea que é uma flacidez estranha, não é uma flacidez de quem está sem malhar, é uma flacidez de que você pega e não tem tônus muscular. Claro que a musculação vai ajudar muito, mas é um combo, né? Um combo que não é bom. Para depois você começar a dizer assim, pô, minha vida está como, meus filhos estão como, eu não tenho filhos, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso me dar de prazer para mim. Mas é uma fase muito bacana. Eu hoje
Nossa, eu faço coisas hoje que eu faço que eu não tinha oportunidade aos 17 anos que eu estava estudando, né? Então, assim, para mim hoje é muito bom estar nessa fase, porque eu tô com 2 filhas basicamente criadas, né? Você iria para Bali há 20, 30 anos atrás? Não ia ter nem como ir, né? Apesar de Bali ser um lugar que o custo lá é muito baixo, mas não ia. Eu não ia ter coragem. Mas até nisso as londrinas são mais leves, né? Eu encontrei uma mulher que ela tinha uma filha de 2 anos, ela deixou com o pai para ir para esse retiro. Aí você pensa, uma brasileira faz isso? Não faz, porque ela acha que ela tem que criar a filha sozinha, né? E filho precisa de pai, né? Então, assim, elas levam a vida de forma mais leve. Eu acho que nós brasileiras, a gente pode aprender muito com outras culturas. Inclusive nessa leveza, e nessa redução dessa autocobrança, né? Gente, não deu para ir pra academia hoje? Ok, domingo eu vou. Entende? Então, assim, você tem uma flexibilidade com você mesmo. Eu acho que a mulher ela é tão boa com o outro, Daniel. Ela é tão boa com o outro. Ela cuida do outro, ela cuida da empregada, ela cuida do marido, ela cuida da amiga, ela é capaz de fazer um mercado para amiga. Por que ela não pode cuidar dela? É pecado, por exemplo, isso? Não, cuide de sua vida, veja o que é que lhe dá prazer, assuma, né, o que te dá prazer na vida e faça. Se você não estiver ferindo ninguém, não estiver sobrecarregando ninguém, tudo certo. Se não fizer mal a ninguém, né? Sandrinha, estamos já com 1h30 de papo, estamos no finalzinho. Eu queria que você falasse sobre, assim, não sei se existe uma dica de ouro, Ah, né? Tanto focado na prevenção, né? Como você advoga muito na parte de alimentação saudável. Qual é a dica que você daria para a turma que está aí? ai, a Ah, dica. tô pré-diabético, pré-diabética, sobretudo para as mulheres, tá? Tá. Que é nosso maior público aqui são mulheres. Ou para que já estão diabéticas e que, enfim, não vão conseguir se libertar da medicação, né? E tá tudo certo também. Fala assim, o que você acha que é mais importante desse nosso papo inteiro aqui? Tenta Tá. resumir isso. Fala para essa câmera aqui, ó. Primeiro, ame você sobre todas as coisas. Se ame, se cuide. Comece seu dia com suco verde. Mesmo se você estiver triste, sua vida vai melhorar. Bota uma cenoura, bota um hortelã, bota um gengibre, bota uma lima, né? Geralmente legumes de baixo índice glicêmico. Começa o dia colorido. Associa a proteína sempre com carboidrato. Vamos supor, comer um inhame, bota 2 ovinhos ali para equilibrar, né? Mesmo que você tenha intolerância à lactose, nenhum dos dois tem lactose. Né? Se você gosta de seu café, tome seu café com moderação por causa da osteoporose, use uma qualidade de café bacana. Seu almoço, coma comida de verdade, evite comida que seja processada, embutida, use gordura boa, use o azeite de oliva extra virgem sobre a comida, que vai ser ótimo para seu cérebro. Não fique muito tempo sem se alimentar, faça seus lanchinhos, seja marmiteira mesmo e tá tudo certo. Se você puder, à noite, evite o carboidrato e prefira sempre os carboidratos integrais, né? O arroz, o aipim, o inhame, a batata doce, a mandioquinha. Sempre vai ser uma melhor escolha do que os refinados. E se permite ter coisas doces em sua vida. Se permita ir de manhã para uma praia, caminhando e tomar um banho de mar. Se permita um final de semana, se você gosta de pedalar, alugar uma bicicleta e pedalar. Se permita ver um pôr do sol, quem sabe no meio da semana, numa sexta-feira. Se permita ler um livro. Em falar em livro, indico a vocês o Sugar Blues, de William Duffett. Tem ele em português, que fala muito sobre o processo do açúcar. Se permita ser feliz com coisas simples. A felicidade, ela não mora fora de você. Ela mora dentro de você. Muito legal. Valeu, Sandrinha. É isso. Vocês viram aí que não tem para onde correr, né? A gente precisa fazer a nossa parte, aceitar, né? Tem uma frase que é aceite que dói menos. Então, ó, o problema apareceu na sua vida, não vai se voltar para o passado, ficar, mas poxa, se eu tivesse feito isso, poxa, por que eu fiz assim, por que eu fiz assado, e agora eu tô com esse problema, e eu não posso isso. Esquece isso. Passou, né? Nunca é tarde para despertar, acordar. O que é que a gente pode fazer com o que nos resta, né? Tanto de saúde quanto de possibilidades. Então, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Enquanto a gente não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E aí, vai lá, começa a pesquisar sobre isso, né? Hoje em dia, você não precisa estar numa faculdade para você pesquisar, para você ser um pesquisador. Vai na internet aqui, pesquisa, assiste um podcast desse,
Começa a seguir lá a Sandrinha, se você não segue ainda, no Instagram dela. Vai no YouTube aqui e pesquisa também, põe. Vá com calma, porque você vai ver todo tipo de gente falando sobre todo tipo de coisa. Tem muita coisa séria, mas infelizmente tem muita gente também que está querendo lhe vender alguma doideira, alguma coisa. Ou está querendo lhe assustar, está querendo lhe, né, causar pânico. Veja se o que você consome em termos de conteúdo, de informação, qual é o sentimento que isso lhe traz. Lhe traz esperança, lhe traz acolhimento, lhe traz possibilidade, ou é uma coisa que também está muito distante da sua realidade? Então, vá, né? Vá, assim, na dúvida, vá sempre em busca da natureza, né? O que é mais natural? Então, vá lá entender quais são os alimentos, né? Vá buscar comer comida de verdade, descascar mais, desembalar menos. Vai para o que é mais natural. Confia na natureza. Não, Sandrina, na dúvida. Confia na natureza, não confia muito na tecnologia, nas coisas muito complexas, muito complicadas. E aí você vai, né, desacelerando, vai tentando ser uma pessoa menos estressada, né? Liga o foda-se para algumas coisas, né? Vai fazendo também o seu movimento diário e vai começando a se nutrir disso, né? Aí, é como a Sandra falou, no início é realmente tudo muito estranho, difícil, mas como você precisa de alguns dias aí para tornar isso um hábito, primeiro você muda a sua alimentação, o seu estilo de vida, depois aquilo vai mudando você. E aí você vai se sentindo melhor, né? Vai saindo, vai deixando de ver as coisas muito nublado e vai vendo mais luz, mais sol, vai começando a enxergar as pessoas que estão, perceber as pessoas que estão perto de você, que estão lhe incentivando, que estão lhe percebendo, dizendo, pô, que legal, né? Não só nessa parte de, tá mais magra, tá assim, tá assado, o que você tá fazendo? Mas as pessoas que estão ali lhe ajudando, lhe incentivando, né? E vai se cercando disso, e aí quando você vai ver, você já é uma outra versão de você mesma, né? Eu acho que é isso, é por aí, né? Não é uma receita de bolo, você vê o que a gente falou aqui, não é nada, faça isso que vai dar certo, né? Cada caso é um caso e procure se autoconhecer, né? Como a Sandrinha tem feito as viagens dela aqui, enfim, tem buscado, seja com a conexão com o mar, na água, né? com os esportes, com as pessoas. É isso, não tem segredo, né? Então, espero que tenha ficado claro para você. A doença, o nome, a diabetes é uma coisa que assusta, mas, de fato, a vida pode ser um pouco mais doce do que você percebe ou do que está agora, né? Pode ser que agora esteja bem amargo, passando por uma fase amarga, mas isso vai passar. Você precisa se movimentar, né? Precisa ser mais proativo para que as oportunidades apareçam, que você aproveite isso, né? Não adianta ficar de braço cruzado, esperando, só resmungando, se queixando, né? E que nada vai acontecer, ninguém vai lhe salvar, não vai vir uma coisa de fora. É você que vai ali, né? Capengando ou não, recalcular a rota de sua vida. Então é isso. Eu acho que a gente falou de tudo, acho que sim, né? Um pouco de tudo. Eu queria lhe agradecer, viu, Sandrinha, por você estar sempre disponível. É impressionante. Vamos falar tal coisa, você vem e tal, e é muito bacana ter essa parceria sua. Eu que agradeço, Daniel. Para mim, estar aqui é um presente mesmo, assim, estar aqui passar um pouco do conhecimento que eu tenho, agregar as pessoas, ser uma contribuição no seu programa, na vida de sua família. E aqui, para mim, é muito importante. Muito obrigada. Valeu, minha amiga, valeu. E eu queria também agradecer a você que está aqui até o final, que chegou por agora aqui no canal, que não me conhece. Siga nas redes sociais, tanto aqui no canal do YouTube quanto no Instagram. Se inscreva no canal, isso é importante, porque o canal só cresce se você se inscrever, não é só assistir. Para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, você precisa apertar o botão de se inscrever, que aí isso é computado, reconhecido, e aí mais pessoas vão ter acesso a isso, mas essa mensagem vai chegar mais longe, a gente vai criando essa comunidade, essa egrégora aí, de pessoas que querem, né, fazer o bem, que querem ajudar, que querem, enfim, compartilhar
esse tipo de conhecimento. Curta também, isso é importante. Compartilhe com quem você gosta, tá? Talvez seja essa uma nova estratégia. Ao invés de ficar ali com quem você gosta, com quem você ama só. Não pode comer isso. Não, sei o quê. Você faz tudo errado. Tá. Muda um pouco essa estratégia. Põe, de repente, compartilha isso, né? Tenta fazer essa indução ou essa influência da forma mais amorosa, né? Porque ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, se ainda não amadureceu, não chegou o momento dela perceber isso, né? Se ainda não foi despertado, o máximo que você pode é influenciar através das suas atitudes, né? das suas decisões, do seu estilo de vida. A gente é muito exemplo para os nossos filhos, né? Mas para as pessoas que a gente convive também. E tente influenciar. Se você não conseguir, tenha calma, aceite. Que infelizmente a gente não pode, a gente não tem um botão que você aperta e a pessoa muda, né? Então, faça por você, continue investindo em você, que você está influenciando um monte de gente. Pode até ser que você não esteja influenciando a pessoa que você quer que mude, que está ali do seu lado, né? Marido, mulher, família, filho e tal. Mas você está ajudando outras pessoas e, enfim, uma hora vai, né? Vamos ser positivos. Queria agradecer aos patrocinadores. Queria agradecer a Vero Brodo, né? A marca de caldos naturais que faz com que você tenha uma alimentação mais saudável, mais rica em proteínas, mais saborosa e que faça com que as famílias voltem a comer na mesa em comunhão, que a gente retorne esse ritual, né? Do comer em conjunto. Queria agradecer a Muri, que é a marca de roupas que me veste. Para cada peça de roupa vendida, uma árvore é plantada. Venha plantar com a gente, conheça nosso site, conheça nossas coleções, dê de presente, vista impacto, venha fazer parte dessa mudança. Queria agradecer a Fruct, que é uma empresa de alimentos funcionais, liofilizados, também uma ótima opção para a criançada aí, sem açúcar, sem óleo, sem conservante, corante, sem esse monte de coisa que a gente falou aqui que não faz bem para a saúde. E queria agradecer a Baia Cash aí, Mateusão, Billy, pelo tempo. Espero que você tenha gostado, tá bom? Nos vemos aí toda segunda-feira, gravado ou ao vivo. Eu vou estar sempre me esforçando para trazer o melhor para vocês e para trazer conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que você pode acumular, que você pode ter, né? Buscar, que nunca vai ser demais. E o conhecimento sempre vai governar a ignorância, né? Então, que a gente saiba um pouquinho mais, que aprenda um pouquinho mais, para que a gente tenha, né, uma vida melhor, com mais saúde e mais bem-estar. Não é não, Mateusão? Sandrinha, um beijo, viu, minha amiga? Gratidão. Conte comigo aí. Vamos lá, vou lá no seu consultório para poder fazer os novos exames. O meu projeto 4.0 é esse ano. Preciso estar bem, né? Com certeza. Então é isso. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Áfia, viva o melhor da medicina.